E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver isso, porque vocês são os reis do não acordar cedo e também de não prestar atenção nesses detalhezinhos. A gente já sabe como é que vai ser, né? Mas, ó, galera, brincadeiras à parte, nessa época de coronavírus, o que a gente tem que prestar atenção é que ainda tá tendo aula normal, certo? Então, essa atividade aqui é uma atividade oficial, certo? Você vai ter que prestar atenção nessa videoaula até o fim para você entender o que eu vou pedir para você no final. Então, eu vou pedir encarecidamente que preste atenção na videoaula, volte 10 vezes se você precisar, volte 1000 vezes se você precisar. Tente entender o conteúdo, qualquer coisa vocês me procuram no grupo, tá? Então, a gente vai começar agora já com a questão da circunferência, que é o próximo tema de geometria analítica que a gente tem que entender. Bem, a equação da circunferência ela não tem exatamente muita coisa, não. Assim como todos os tópicos de geometria analítica, eles são uma consequência direta um do outro. Então, a gente começa estudando o ponto, a partir do ponto você entende a reta, a partir da reta você vai entendendo o resto das coisas. E vocês vão ver que, no caso, essa equação geral da circunferência ela é uma consequência direta de conteúdo que você já sabe. Então, se você tratar como uma coisa, certo? Que ela está vindo de outra, você não tem nada novo aqui, não tem uma fórmula nova para memorizar, você só tem que entender um padrão que você já sabe como uma coisa nova, certo? A gente está reciclando uma ideia de uma ideia nova. Então, introdução à equação da circunferência, como é que vai funcionar? A equação da circunferência é uma equação que permite escrever uma circunferência no plano cartesiano com um raio R e centro fixo em AB. Ou seja, você tem um ponto AB, certo? Você vai ter o centro da circunferência, que nem quando você faz com um compasso, você bota uma parte dele no centro e circula para formar o círculo, certo? E o raio é o R, que é a distância entre o centro e a extremidade, que a gente também já viu ano passado, quando estava estudando arco, circunferência, todos esses conteúdos aí. Beleza. Então, o que, que a gente vai fazer? Existe uma função que vai gerar essa circunferência perfeita aí no plano cartesiano. O centro dela vai ser esse C, a circunferência é esse D, e com base nas coordenadas desse C e desse comprimento desse raio, você gera esse, esse gráfico dessa função que eu estou mostrando para vocês. Eu sei que vai ter um ser humano que vai perguntar intuitivamente qual a utilidade disso. Então, eu vou responder logo de uma vez. Isso é uma circunferência. Você só consegue fazer uma circunferência 100% perfeita em um plano cartesiano. Então, pega qualquer coisa do teu cotidiano que ela tenha a forma circular, certo? Se for um industrializado, alguma coisa processada, existe uma equação que é responsável por montar aquela circunferência. Uma máquina ela não vai conseguir desenhar para você um círculo perfeito se ela não souber exatamente onde fica cada ponto desse círculo. Então, a equação da circunferência serve exatamente para isso, desenho de círculos, certo? Você vai ver uma imagem via satélite, ele vai fazer um raio de procura dentro de uma zona lá, no meio do mato, quando vai fazer a busca de algum acidente de alguma coisa. A foto via satélite usa a equação de circunferência para você ver qual é a área quadrada em que você tem que procurar e marcar pontos dessas áreas. Então, o que acontece? Qualquer círculo que você precisar, hoje em dia, você tem uma equação de circunferência que corresponde a ele e que vai ajudar você a trabalhar melhor com as informações desse círculo. Então, vamos lá. Ela vem diretamente da distância entre dois pontos, essa equação da circunferência. Como eu tinha dito no começo, você não vai precisar aprender nada novo. Você só precisa pegar uma coisa que você já sabe e usar de outro jeito. Então, o que, que acontece? Observe primeiro essa imagem aí, né? Então, centro C da circunferência, eu marquei ali um ponto A, certo? Não dá para vocês verem o cursor, mas tem um ponto C, tem um ponto A no centro, na extremidade da circunferência. Essa circunferência é esse C em preto, certo? E essa distância entre esse ponto C e esse ponto A é o que a gente chama de raio do círculo, né? Que é do centro à extremidade. O que, que acontece? Eu consigo calcular essa distância, esse raio, usando a fórmula de distância entre dois pontos, essa daí que você já conhece. Eu, genericamente, vou estar começando a trabalhar com esse conteúdo, eu vou estar chamando genericamente o centro pelas coordenadas A e B, que é uma coordenada A de x e uma coordenada B de y. É padrão essa anotação, certo? Então você vai encontrar em livros, vai encontrar em material na internet, você vai pesquisar, você vai encontrar usando esse A e esse B como notações para x e y, que é as coordenadas do C, que está no centro. Galera, você está vendo aí que ficou R igual a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Se eu pegar essa raiz quadrada e passar para o outro lado da igualdade, você vai ter o quê?
raio ao quadrado igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso aí, para a gente, já é o que eu posso considerar a equação geral da circunferência. Ou seja, eu esqueci a equação geral da circunferência, eu não lembro mais como é. Mas você lembra o primeiro conteúdo que você aprendeu de geometria analítica, que é a questão de distância? Lembra? Então você pega a raiz quadrada, passa para o outro lado, achou a equação geral da circunferência, certo? Fez esse processo? Vamos lá. A gente vai se focar em duas situações, em dois pontos aqui dentro dessa equação de circunferência. Primeiro, esse x menos a ao quadrado que eu vou chamar de f, e esse y menos b ao quadrado que eu vou chamar de g. Vou chamar, então, x menos a ao quadrado de equação f e y menos b ao quadrado de equação g. Galera, essa equação f vai ser esse x menos a ao quadrado, como eu disse, e isso aí é um produto notável. Ou seja, eu posso responder dizendo que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do último, certo? Você responde o produto notável, aquele negócio que a gente aprendeu no primeiro ano, e você tem aí essa parte dessa equação da circunferência descrita nessa equaçãozinha maior. Aí tu, eita, já está complicando as coisas. Não, não estou complicando. É porque assim como a gente, como eu já falei anteriormente, uma coisa ela vai puxar diretamente a outra. Essa primeira que eu mostrei, você vai precisar, principalmente quando estiver transformando de um gráfico para a função. Agora, como você vai ter que trabalhar com a situação inversa também, ou seja, eu te dou a função e aí você vai precisar desenhar o gráfico a partir dela, você vai precisar disso que a gente está fazendo agora. Então, a equação g é a mesma situação. Y menos b ao quadrado, que eu posso escrever como o quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do último, para as duas, né? Padrão. O que é que eu faço então agora? No lugar de eu escrever na primeira equação x menos a ao quadrado e y menos b ao quadrado, eu escrevo o resultado das equações que eu acabei de encontrar. Vai virar esse r ao quadrado igual a x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado. Eu já posso imaginar as piadinhas da negada que não sabe calar a boca, falando que, eita, agora ele terminou de endoidar e fazer a gente ficar maluco. Sim e não, certo? Eu não vou ter... Vocês já ficaram malucos, mas eu não fiquei doido ainda. Eu só estou sendo, como a gente sabe, esclarecido nos detalhes. Então, o que é que a gente vai fazer, galera? Ó, vamos botar e juntar os termos, certo? O que for parecido, eu vou juntar. Tipo, ó, o que tem 2 e o A, então o B, eu vou juntar, certo? Então, vai ficar o quê? Vou pegar o x ao quadrado, colocar primeiro, mais o y ao quadrado, colocar primeiro. Vou pegar também esse menos 2ax, ou 2ax, esse menos 2by. Vou juntar os dois e colocar o menos 2 em evidência, certo? Vai virar então esse menos 2ax mais by. E deixar juntinho o a ao quadrado mais o b ao quadrado. Por último, o que é que eu vou fazer? Vou passar esse a ao quadrado que está somando, para o outro lado subtraindo, e esse b ao quadrado que está somando, para o outro lado subtraindo. Vai ficar esse formato aí. R ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes ax mais by. Aí tu, eita porra, Eduardo, tu não ajudou em nada. Tu só tá endoidando a gente. Eu sei. Vocês endoidam muito fácil. Vocês têm que mudar isso. Então o que é que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou então dizer para você uma última informação. Qualquer uma dessas três aí vai servir para o nosso próximo propósito. Então, qualquer uma que você memorizar, você vai conseguir desenrolar para poder fazer as próximas situações que eu vou explicar para vocês mais na frente. Galera, esses três formatos aí vão servir para a equação geral da circunferência. Os três, certo? Para você transformar a equação no gráfico, você vai precisar de qualquer um dos três. Então, qualquer um dos três vai te servir mesmo. A gente vai usar eles, mas na frente eu vou explicar como, tá bom? Então, vamos lá. A gente então já definiu o que é a equação geral da circunferência, que pode ser um desses três últimos ou então aquele primeiro ali, certo? Qualquer um desses formatos aí vai ser uma equação geral de circunferência. Aí tu vai dizer, pô, Eduardo, mas aí tu não ajudou em nada, porque eu tenho 4 fórmulas diferentes para decorar. Não. Respondendo a vocês, não. E vamos esquecer logo aquele detalhezinho, é só decorar a fórmula e jogar, como eu sei que vai ter uma negada que vai dizer essa besteira. Enem não vive de decorar fórmula. Você tem que aprender o conteúdo. Esqueça essa historinha de, vou decorar a bendita fórmula e achar que vou lá fazer. O Enem vai pegar esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês agora na ida e que vocês vão ver na atividade indo e voltando, e eles vão colocar lá indo, voltando, passando por cima, passando por baixo, entre o meio das coisas,
para poder colocar dentro da questão, uns 5, 6 conteúdos diferentes. Então, se concentra. Vamos aprender o conceito, certo? Então, vamos lá. Tem 3 pontos que vão ser extremamente importantes no nosso estudo de equação da circunferência. O que precisa saber de mais emergencial na equação da circunferência? Então, primeiro, reconhecer a equação de uma circunferência completa. Você tem que saber reconhecer essa equação de circunferência. Vira e mexe, ele vai te dar uma equação. Se você não souber aquela de uma circunferência, você se enrola tudo e não faz nada. Construir o gráfico de uma equação de circunferência. Outra informação extremamente importante. Você recebe a equação, tem que saber qual é o gráfico que corresponde a ela. E determinar a equação de uma circunferência com base nesse gráfico. Ou seja, já consegui desenhar o gráfico, agora ele desenhou só a bola lá no plano cartesiano e eu consigo determinar a equação da circunferência correspondente. O que a gente vai fazer então? Vamos começar pelo primeiro, reconhecer a equação da circunferência completa. Galera, eu vou trabalhar com esse modelo de equação aqui e esse, certo? Esses dois modelos aqui eu acho mais prático, então vou trabalhar com os dois. O primeiro, como eu disse, é extremamente essencial para você construir ou tirar do gráfico para a função. Eu vou mostrar como. E o segundo é muito importante para você pegar a função e transformá-la no gráfico. Então vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo de função que é essa 16 igual a x menos 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, certo? Então vamos quebrar essa função e analisá-la por partes, tá? Primeiro, essa primeira coisinha que tem aqui na igualdade, antes da igualdade, do lado esquerdo, ela vai ser o quadrado do raio da circunferência. A gente sabe que raio é a distância entre o centro e a extremidade. Esse 16 vai ser essa distância elevada ao quadrado. Lembrando que distância é sempre positiva, beleza? Logo em seguida, você vai ter a diferença entre x e a coordenada de A do centro da circunferência. Como a gente sabe, x vai ser a coordenada de um ponto ali qualquer. Quando a gente volta aqui, ó, no começo da explicaçãozinha, lá no primeiro slide, ó, o segundo slide, você vai ver que esse ponto A ali, ele vai ter coordenada x e y, certo? E o ponto C vai ter aquela coordenada A e B, beleza? Então vamos lá, pulando aqui um pouquinho. Opa, passei demais, garoto. Vamos lá. O que vai acontecer então aqui? A diferença de x é a coordenada de A do centro da circunferência. Então, o centro C tem coordenada A e B. A extremidade pode ter uma coordenada x, y qualquer, certo? Então, esse x ali é referente à coordenada da extremidade e o 4 é referente à coordenada do centro da extremidade, do centro da circunferência. No outro parênteses, você vai ter a mesma situação, só que para o eixo y. A diferença entre o y, qualquer, certo? Do ponto que está na extremidade da circunferência, e o b, que é do centro da circunferência, que é a coordenada. Pessoal, então a gente vai trabalhar com o seguinte. Como eu sei que 16 é o quadrado do raio da circunferência, se eu tirar a raiz quadrada do 16, eu vou saber que essa circunferência tem raio 4. Se eu sei que que aquele A do x menos A ao quadrado ali, que é no caso o nosso 4, é a coordenada do A do centro da circunferência e que o B é a coordenada do y, então eu posso dizer que A, ou que o 4 e o 5 é o par ordenado que corresponde àquele centro C da circunferência. Então eu posso dizer o seguinte, é um círculo com centro em 4 e 5 e que possui raio igual a 4, certo? Então, vamos fazer então vamos continuar. Agora o que acontece? Eu vou desenhar já o gráfico dessa função, vai ficar mais fácil de entender. Mas vamos pegar essa mesma equação que a gente viu agora e vamos jogar ela num formato diferente. Vamos escrever ela assim? Aí você, porra, Eduardo, agora está muito diferente da primeira. A primeira foi muito facinho. Eu só pegar o A, pegar o B, já tenho o centro. Tirei a raiz quadrada do R, ou do que está do lado esquerdo, achei o raio. Agora aqui tu enrolou tudo. E ó, tem o menos 25 ali, que tu disse que o raio vai ser, como é quadrado, tem que ficar positivo. E raio, a distância então é positivo. Espera aí, respire. O que aconteceu aqui, gente? Tá vendo esse segundo formato da equação, que eu já falei para vocês que a gente ia utilizar? Tinha um primeiro que a gente viu antes e tem o segundo. Você tá vendo ali que tem R ao quadrado, A ao quadrado e B ao quadrado. O que foi que aconteceu? Esse A ao quadrado, aqui no caso, mais esse B ao quadrado, são constantes, certo? Como era o 4 e o 5, ia ser o quê? 4 ao quadrado 16, B ao quadrado, que é 5, 5 ao quadrado 25. Eles vão passar para o outro lado, certo? Da igualdade. Para deixar desse lado direito apenas as variáveis. Por isso que ficou só x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 10y do lado direito. E
Quando eu respondi todas as constantes, eu peguei o quadrado do raio, menos o quadrado de 4, menos o quadrado de 5, gerou aquele 25 ali, certo? Aquele menos 25. O que a gente vai analisar então agora? Aqui nesse primeiro lado esquerdo eu tenho o quadrado do raio da circunferência menos o quadrado das coordenadas do centro da circunferência. Então, isso aí, esse menos 25, nada mais é que R ao quadrado menos A ao quadrado menos B ao quadrado. Aqui desse lado eu vou ter, então, aparecendo primeiro, x ao quadrado mais y ao quadrado. Característica de uma equação de segundo grau. Se você tem uma equação de segundo grau, tem um termo elevado ao quadrado. Como a gente viu, você tem dois produtos notáveis na equação da circunferência. O x menos a ao quadrado e o y menos b ao quadrado. Então tem que ter um x ao quadrado, tem que ter um y ao quadrado também. Quais são as observações com respeito a esses dois valores? Não pode haver, aqui no caso, um x vezes y ao quadrado. Isso aí não substitui o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Se você colocar, ele vai ficar errado mesmo, não vai ser a equação da circunferência. E aí, igual a x ao quadrado vezes y ao quadrado, não pode haver. Assim como os sinais dos dois termos têm que ser igual. Ambos positivos ou ambos negativos. E também, aumentando mais um detalhezinho, esses coeficientes, ou seja, o número que multiplicar o x e o número que multiplicar o y também tem que ser igual, porque se você precisar achar o gráfico dessa equação, vai dar para você colocar em evidência o número e passar ele para o outro lado dividindo. E aí pode ser um número fracionário, pode ser uma raiz, ele pode ser qualquer termo, um raio. Só que esse x ao quadrado e esse y ao quadrado tem que ter o mesmo sinal e o mesmo número multiplicando eles, tá? Não pode ser nem números nem sinais diferentes. Nessa terceira parte aqui, o que a gente vai ter? As variáveis estão multiplicadas por uma constante, x vezes alguma coisa e y vezes alguma coisa, certo? Ou seja, quando você responde aquela equação de segundo grau, a gente viu lá, quando você tem aquele negócio quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, você tem ali esse termozinho, um número multiplicando x, um número multiplicando y. Nesse caso aqui, galera, esse número ele vai poder ter, esses números eles podem ser diferentes, como a gente está vendo aqui, o menos 8 e o menos 10, menos 8 multiplicando x e menos 8 multiplicando y. E, além disso, eles podem ter os sinais diferentes, certo? Então, um pode ser positivo ou outro negativo. Vai depender das coordenadas de A e de B. Porque quando você responde, que faz aquela questão de duas vezes o primeiro vezes o segundo, se for positivo, ele vai ficar um número positivo vezes uma das variáveis. Se for negativo, ele fica menos duas vezes esse número, que é a coordenada, vezes a variável, certo? Que isso aí é a questão do produto notável mesmo. Então, o que é que vai acontecer? Sabendo dessas informações, eu tenho que também ter uma observaçãozinha. Não pode haver nenhum tipo de x vezes y, certo? Então, x vezes y aí no caso não pode haver também na equação geral da circunferência. Se você olhou os dois modelos de equação, não vai existir uma situação em que você vai ter um x vezes o y, certo? Nem no quadrado e nem no termo b, digamos assim, das duas equações, certo? Você não pode multiplicar o x vezes y. Se você colocar ali, ele já vai desconfigurar essa equação de circunferência e já vai virar uma coisa diferente, certo? Um tipo de equação diferente. O que a gente vai fazer então? Vamos tentar descobrir quem é o gráfico dessa equação aqui, certo? Porque esse agora é o nosso problema. Galera, existe todo um truque alquímico, místico, que você conjura algumas criaturas de outras dimensões para poder responder isso aqui, certo? Então não pisquem porque é extremamente difícil, certo? A galera que conhece esse tipo de frase já sabe o que eu estou querendo dizer. É um mamão com açúcar. Então, o que acontece aqui? Vamos começar descobrindo quem é A e B. Se eu matar quem é A e B, galera, acabou o meu problema. Vocês vão ver que é super fácil você encontrar quem é A e B. Então, vamos se ligar nesses termos aqui, que eram os termos que tem só a variável vezes alguma coisa, certo? Ou seja, menos 8x e menos 10y. O que eu vou fazer com esses termos? Galera, por definição, quando você observa a equação geral da circunferência, você vai ver que esse menos 8x ele tem que ser igual a esse menos 2ax, certo? Esse menos 8x corresponde a esse menos 2ax. Então, a gente pode trabalhar com a igualdade em cima
desses dois pedaços. Galera, equação da circunferência é criatividade. Na verdade, toda geometria analítica é criatividade, certo? São as formas que você faz as coisas. Você tem uma maneira sempre diferente de fazer algum tipo de cálculo, algum tipo de situação. No caso da equação da circunferência, a gente vai seguir um padrão que é quebrar a equação e analisá-la por pedaços, certo? Porque se você for trabalhar com as duas equações de segundo grau de uma vez, você vai ter muito mais sacrifício e vai precisar de uns truquezinhos que vocês só vão aprender no curso superior. Então, o que acontece? Eu vou ter, então, aqui que menos 8x vai ter que ser igual a menos 2ax, porque menos 8x é equivalente àquele menos 2ax. Eduardo, e se esse 8 fosse positivo, ainda seria equivalente? Seria. 8x seria equivalente a menos 2ax, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer, então? Eu vou tentar dar um jeito de descobrir quem é A. Aí você, pô, Eduardo, tem um x e tem um A, cara. Tem duas variáveis. Tá querendo me matar? Não. Observa só o que vai acontecer se eu pegar esse menos 2x, que está do lado do menos 2ax, e passar para o outro lado dividindo. Eu vou poder cancelar esses dois valores de x e fazer o jogo de sinal, menos com menos que dá mais. 8 dividido por 2 vai ter que ser automaticamente 4. Ou seja, a coordenada desse A para a gente é 4. Certo? Então, o centro da circunferência está no x igual a 4. Agora vamos descobrir onde é que é o y que a gente vai encontrar. No caso aqui eu coloquei menos 10x e eu vou corrigir aqui agora, certo? E vai ficar o seguinte, eu vou corrigir agora. Eu posso dizer o seguinte, que esse menos 10y que está ali na equação, que a gente está tentando descobrir quem é o gráfico, ele vai corresponder àquele menos 2by ali, certo? Então, eu vou poder dizer, ó, menos 10y é igual a menos 2by, certo? Existe uma igualdade entre esses dois termos. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar o menos 2x e passar dividindo de novo. Só vai sobrar o b desse lado. E vou fazer o mesmo processo, sem alteração nenhuma. Cancelo os dois y, que está dividindo e multiplicando, e faço menos com menos mais. 10 dividido por 2, 5. Então, minha circunferência vai ter centro em 4 e 5, certo? Essas são as coordenadas do centro da minha circunferência. Agora, o que eu vou fazer depois que eu descobrir quem é o centro da circunferência? Eu vou tentar descobrir quem é o raio. Porque se eu tenho o centro e o raio, vocês vão ver que construção de gráfico é super fácil. Como é que eu vou fazer então? Não tem aquele mais A ao quadrado, mais B ao quadrado, que eu falei no começo, que ele passava para o outro lado, certo? E que ele vinha para cá subtraindo, menos A ao quadrado, menos B ao quadrado, certo? Então, quando ele passa subtraindo, fica R ao quadrado, menos A ao quadrado, menos B ao quadrado. Essa expressão tem que ser igual a esse menos 25. E aí eu vou pedir para que a gente lembre do que a gente fez agora. Galera, a gente descobriu que A é 4 e B é 5, então aqui vai ficar R ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 5 ao quadrado igual a menos 25. R ao quadrado, então, vai ser, ou R ao quadrado menos 4 ao quadrado, 16, menos 5 ao quadrado, 25. Então, vou ter R ao quadrado menos 16 menos 25 igual a menos 25. Quem não for variável, quem não for R, passa para o outro lado. E eu vou ter aqui o seguinte, menos 25 mais 25 mais 16 igual a esse R ao quadrado, né? Cancelo os dois 25 ali, ó, um somando, outro subtraindo, e vou descobrir que R ao quadrado é igual a 16. Galera, raio é distância. Distância é positivo. Então, eu vou poder dizer que R é igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Ou seja, o raio da minha circunferência é 4. Portanto, eu posso concluir que é a mesma equação da primeira. Ou seja, é um círculo com centro em 4 e 5 e que possui raio igual a 4. Determinei essa situação, agora vamos para o gráfico. Galera, o gráfico dessa circunferência, então, é essa bola linda e maravilhosa aí. O centro dessa circunferência aí em cima, essa tela que vocês estão vendo é do GeoGebra, que é o programa que a gente vai entrar agora, já nesses próximos slides para me explicar o resto do conteúdo. Ele deixou a equação D ali, em que você vai ver exatamente a mesma equação que a gente viu no começo. O centro dessa circunferência é no 4 e no 5, e o raio dela vai ser o 4. Como a gente viu no primeiro exemplo, na primeira situação, como o raio era 4, 4 ao quadrado é igual a 16. Então, a equação da circunferência é o quê? X menos A ao quadrado mais Y menos 5 ao quadrado igual a 16. Galera, esse círculo D é a equação da nossa circunferência, beleza? Vamos continuar então. Agora vamos construir o gráfico de uma equação da circunferência.
Então, vamos começar agora com as invocações demoníacas aqui, né? Vamos começar agora a tirar o juízo de vocês, acabar com a raça de vocês enquanto nós estamos fazendo esse conteúdo. Não, a gente vai para um método super simples e vocês vão ver que a construção do gráfico da circunferência ela é tão simples quanto o da construção de reta. Tem 2 pontos, passou uma linha, construiu, é o da reta. O da circunferência, fez uma bolinha, tá feito. Tem quem diga mais nada não. Galera, aqui tem um exemplo da nossa equação, aqui no GeoGebra, em que você tem um centro da circunferência no 4 e você tem aqui um raio, que é essa distância do centro até a extremidade, igual a 4. Vamos construir ela do começo, tá? Então, eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, linda e maravilhosa. Opa, tem um monte de besteira aqui, peraí. Tô me ajeitando. Pronto. Exclui um monte de pontinho aqui, ó, vai ficar massa. Show. Galera, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte. Se eu vou desenhar o gráfico de uma equação de circunferência, eu tenho que lembrar que eu estou lidando com um círculo. É apenas um círculo. A gente não já descobriu que o centro do nosso círculo vai estar nessa coordenada aqui, ó, 4 e 5. Então, eu vou marcar o primeiro pontinho, que é o centro da circunferência, em 4 e 5. Galera, depois que eu fiz essa marcação em 4 e 5, meu próximo passo é fazer um círculo com raio 4. O que eu vou fazer? Eu só preciso pegar do centro aqui, contar 4 unidades, ó, 1, 2, 3 e 4. Peguei um compasso, tipo aquele que eu uso no 4 para fazer circunferência, e fiz um círculo com esse raio 4, eu tenho um gráfico da minha equação, certo? Qual é o detalhe, Eduardo, aí que eu tenho que me concentrar para o gráfico não sair errado? É você fazer uma besteirinha, tipo essa daqui, ó. Em vez de você contar 1, 2, 3, 4 unidades, você pegar esse B e você puxar ele, cadê aqui? Você pegar esse B e você puxar ele mais para cá, colocar, por exemplo, aqui, ó. Então vamos lá, vou pegar e montar outra circunferência aqui, ó. Do A eu vou puxar, ó. Em vez de eu puxar 1, 2, 3, 4, eu vou puxar mais um, 5, contei errado. É uma circunferência também, mas está observando que eu tenho o gráfico da primeira e tenho o gráfico da segunda, que é diferente, que ela passa por pontos diferentes? Então, o detalhe é só isso. Se preocupa em colocar o centro no lugar certo e contar o raio certo, beleza? Se você fizer numa escala legal, na hora que você for desenhar a mão livre, você fizer umas retinhas interessantes, uma escala legal, ou então obedecer pelo menos o sistema de numeração que tu usou aqui na tua reta, certo? Tu consegue fazer esse círculo sem se enrolar muito. Então vamos lá. Vamos continuar analisando o gráfico da nossa equaçãozinha aqui, ó. Perceba também que quando eu montei essa equação, né, o GeoGebra já gerou aqui no lado e a gente já tem até a verificação para vocês verem que deu a mesma equação, ó, x menos 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16, que é a equação que a gente está lidando ali desde o começo. O que acontece? Eu só preciso marcar o centro, puxar para cá, fazer a circunferência. Observa que eu não vou puxar até bater em um dos eixos, não é obrigatório. Bateu aqui no eixo Y, ela tocou aqui na extremidade dela, no eixo Y, porque realmente o raio era 4 e tocava aqui. No caso dessa circunferência acontece. Tocou ali no raio igual a 4, valeu, certo? Então, montou o 4 bem ali, fez o círculo, está valendo. Agora observa, por exemplo, aqui no eixo X, ó, essa distância. Se eu não tivesse colocado essa distância aqui certa, tivesse feito ela tocar aqui no eixo Y, o gráfico dessa equação já seria diferente, como a gente viu no anterior, já seria diferente do da equação que a gente está lidando no anterior, que a gente montou, descobriu lá atrás. Então o que vai acontecer? Eu tenho que me preocupar com o centro, a distância do raio. Obedece uma escala mais ou menos e você já vai ter uma representação razoável e aceitável do gráfico da circunferência, certo? Toma apenas esse cuidado de não colocar o raio muito grande ou então muito pequeno. Porque se eu fizer esse processo, colocar o raio pequenininho demais, olha o que vai acontecer, ó. Se eu botar 4, eu não respeitei e coloquei 3, ó, a primeira equação, você viu que ela tocava no eixo Y ali no 5, né? Já essa segunda aqui, opa, enrolei um pouquinho, besteira. Pronto. Perceba que a primeira equação tocava aqui no eixo Y, ó, bem ali no 5. Essa segunda equação aqui, como eu contei o raio errado, ela já não vai tocar no eixo Y e já também não vai tocar no eixo X. Aí você, pô, Eduardo, se tu colocar isso na prova, aquela equação ali, certo? E tiver
a circunferência eu tiver que reconhecer, por exemplo. Então, se eu marcar a alternativa que tem essa imagem aí, com essa circunferência voando assim no meio do plano, uma correspondência mais ou menos parecida com a real, e tiver a segunda, essa daqui já não vai, ou se tiver a segunda, essa segunda aqui que a gente já está vendo, ela já não vai valer, né? Então, o que acontece? Esse gráfico aqui, você já vai observar aqui que ele é diferente, ó, a equação dele é diferente da equação da nossa primeira circunferência. Então, eu tenho que ter em mente isso. Eu tenho que me preocupar com esse detalhe de distância de raio entre o centro e as extremidades, entre o centro e a extremidade da circunferência. Se eu diferenciar, gera uma equação diferente, a representação do gráfico é diferente. Então, no caso aí da prova que eu falei no começo, se você tivesse, por exemplo, marcado essa alternativa aqui na prova para o gráfico dessa equação aqui, ó, você já pode observar que existe uma diferença entre esse primeiro gráfico e esse segundo gráfico, certo? Então, são dois desenhos diferentes. Um encosta no eixo, um vai tocar no eixo Y, certo? No 5, o outro não toca. São gráficos diferentes de equações diferentes. Então vamos lá, continuando. O que vai acontecer então, depois que a gente já determinou quem é o gráfico da equação, baseado nessas informações que a gente encontrou aí? Agora a gente vai fazer o caminho inverso, certo? Eu vou me preocupar agora em determinar a equação de uma circunferência baseada no gráfico, beleza? Então o que acontece? Vamos pegar o mesmo gráfico da equação que a gente acabou de montar e vamos ver como é simples montar o gráfico dessa equação. Galera, ó, eu tenho ali a equação, certo? Então eu vou montar o gráfico dela. O que eu preciso saber? Onde é que é o centro dessa equação? Vai ficar uma coisa visível. Se eu te dei o desenho no plano cartesiano, vai ser possível de você enxergar o centro da circunferência tranquilamente, ou pelo menos eu tenho que lhe dar ferramentas, como por exemplo aquelas coisinhas que eu faço com distância de pontos. Eu jogo lá um ponto, certo? Eu digo que você tem uma coordenada daquele ponto, por exemplo, um x, te dou a distância e te dou uma característica dentro da função dentro do problema que vai ajudar você a identificar se o valor de y daquele ponto é esse ou esse resultado, certo? Dependendo. Então, o que acontece? O que eu preciso fazer para montar o gráfico, descobrir qual é a equação baseada no gráfico? Eu localizo o centro da circunferência, no nosso caso ali aquele ponto A. Localizei o centro da circunferência, vi que as coordenadas dele são 4 e 5. Vou utilizar aquela primeira equação que eu falei para vocês, a de que vem direto da distância entre dois pontos. Por quê? Ela é fácil de montar a equação com base nela. O A é a coordenada de x do centro, o B é a coordenada de y. O que eu faço? Eu vou simplesmente substituir. No lugar do A, eu vou botar o 4. No lugar do B, eu coloco o 5. Aí você, pô, Eduardo, mas ainda tem aquele R ali, certo? Pô, se eu não tenho aquele R, então não montei a equação, não montei a equação, correto? Então o que a gente vai fazer agora para descobrir quem é esse R? Galera, o método para descobrir quem é o R é o mais simples de todos. Você vai utilizar a distância entre pontos. Ou seja, você vai voltar a equação para a primeira parte. O que acontece? Eu escolho um ponto em cima da extremidade da circunferência, um ponto que eu consiga dizer, ó, a coordenada desse ponto é tal e tal. Localizei as coordenadas desse ponto, sei dizer qual é a coordenada desse ponto em cima da extremidade da circunferência, e eu tenho, na questão, ele tem que lhe dar informações que ajudem você a descobrir quem é essa coordenada, ou ele diz para você, ou então ele deixa no gráfico ali, no plano cartesiano, de forma que dê para você reconhecer. No caso do exemplo que a gente fez aqui, como tocava no eixo Y ali no 5, eu escolhi o ponto 5. Eduardo, e por que tu escolheu o ponto 5? Porque do mesmo jeito que tinha o ponto B ali, tinha um ponto mais superior, inferior e um ponto da direita que dava para tu escolher também, que dava para determinar qual era a distância. Bem, eu escolhi o ponto 5 por aleatoriedade. Qualquer ponto que eu conseguisse determinar as coordenadas serviria. Mas o que foi que eu fiz? Eu escolhi o ponto 5 em cima do eixo Y porque ele é o mais fácil de calcular a distância. Perceba que o A é 4 e 5, o B é 0 e 5, certo? Então, se eu jogar dentro da equação da circunferência, o que eu vou ter? Eu vou ter ali uma distância em que eu vou a distância entre esses dois pontos vai ser a mesma distância entre o 0 e o número 4 do eixo x, certo? Ou seja, em vez de eu ir fazer uma conta mais complexa, eu posso usar a minha observação e pegar o ponto mais fácil. Eduardo,
Eu posso sempre escolher pegar o ponto mais fácil? Deve. Anota logo aí em algum lugar do teu caderno. Deve escolher um ponto que eu achar mais fácil. Você não vai pegar um ponto aleatório voando entre duas coordenadas que tu não consegue dizer qual é o valor de x e o valor de y dele com exatidão, para depois estar me aparecendo com um chute. Ah, esse ponto está mais ou menos assim, Eduardo. Então, eu achei que ele estava mais ou menos na coordenada 6 e, sei lá, 8,5. Então, eu localizei ele e joguei na equação da circunferência. Por quê? Tu vai me aparecer com esse negócio de dedução e eu vou dizer para você, prove que dá essas coordenadas exatas. Você vai ficar me olhando feito um besta e não vai conseguir provar nada, certo? Então vamos evitar isso aí. Escolha um ponto fácil que eu consiga localizar a distância, determinar a distância entre ele e o centro fácil. Descobrir o ponto, achar as coordenadas, joga na equação de distância entre pontos, acha o raio e substitui. No nosso caso aqui, como eu disse, era fácil achar a distância entre A e B, porque era a distância entre 0 e 4. Então, 4 menos 0 dá 4, meu raio é 4. Então, minha equação da circunferência vai ser o quê? 4 ao quadrado igual a x menos 4 ao quadrado mais y menos 5 também ao quadrado, que é a equação que a gente está trabalhando desde o começo, certo? Galera, então agora a gente finaliza, no caso, a nossa aula aqui na questão de distância, ou na questão de coordenar, de gráfico da circunferência e de circunferência. E aí, antes da gente fechar agora, eu sei que vocês já estão desesperados, porque se a aula passar de 2 minutos já é o suficiente para vocês tentarem se matar. Então, eu vou dar mais um exemplozinho aí, então segure para depois não dizer que não foi explicado e que, não sei o que, eu não consegui entender porque não foi explicado. Sempre tem uma desculpazinha bosta assim, então eu não gosto nem de ouvir. O que acontece então? Tem uma equação, tem um círculo aqui aleatório no meio do plano cartesiano, tá? Então vou montar um aqui, beleza? Peguei esse aqui, show. Eduardo, escolheu montou esse círculo aí, montou esse círculozinho aí pra gente, né? O que eu vou fazer então com esse círculo? Deixa eu apagar aqui o ponto B. Primeira coisa que você vai fazer, ó, dei um círculo C, um plano cartesiano aleatório, tenho que descobrir qual é a equação que corresponde a esse círculo C. O que eu vou atrás primeiro, então? Do centro da circunferência. Localizo o centro. O A, no nosso caso aqui, 7 e 5. Ou seja, vem aqui na equação, ó, aquela primeira que eu expliquei, troca o A por 7 e o B por 5. Já tem a primeira parte da equação. Isso aqui vai ser igual ao quê, Eduardo? Vamos descobrir. O raio da circunferência é ao quadrado, né? Vamos determinar então o nosso raio. O que eu posso fazer? Ó? Eu posso escolher um ponto na diagonal aqui para me encontrar essa distância entre esse ponto, certo? E o centro da circunferência, que no caso aqui, ó, se você usar a distância entre pontos, vai dar igual a 5. Ou então eu posso marcar um ponto aqui que esteja que facilite a minha visualização e que seja mais fácil de eu calcular a distância. E aí esse ponto pode ser qualquer um desses aqui, ó. Tem o B, o D, o E, e eu posso fazer o mesmo processo. Ó. Vou localizar a distância entre esse ponto e o outro, ó. Gero aqui essa G, que está bem aqui, ó. Distância, segmento CA, e o comprimento vai ser o mesmo 5, certo? Então, eu posso fazer isso com qualquer ponto que esteja na extremidade. A única coisa que eu preciso me preocupar é fazer isso com um ponto que seja fácil ou o mais fácil possível para que eu consiga determinar a distância. Determinei minha distância, certo? Encontrei minha distânciazinha aqui bonitinha. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu já tenho a distância e já tenho a primeira parte da equação, eu elevo essa distância ao quadrado e encontro a última parte da igualdade. Coloquei aqui em ordem, encontrei a equação da minha circunferência. Simples assim. Eduardo, mas se ele pedir para me colocar naquela fórmula, naquela outra forma que é mais extensa, que tu disse lá no começo, tu vai fazer o produto notável assim como eu fiz no exemplo. Então, no caso aqui, você ficaria com um produto notável, resolve esse produto notável, resolve esse outro aqui, e aí você pega o que não for variável, passa para o outro lado da igualdade. Vai gerar aquela equação mais extensa. Aí eu consigo fazer um comparativo, por exemplo, eu montei o gráfico, montei a equação com base no gráfico. Mas aí as alternativas estão naquela forma mais extensa. Montei o produto notável, joguei para o outro lado, tudo que não é variável, eu já vou ter a equaçãozinha naquele formato. Simples assim, certo?
igual a gente viu no slide. Pois então, pessoal, fazer o seguinte. Tá finalizando então aqui nossa videoaula, certo? A gente já viu aqui como é que monta o gráfico, como é que a partir do gráfico eu acho a equação, como é que a partir da equação, como é que eu determino as características desse gráfico a partir dos dois tipos de equação que eu posso encontrar. O que que vocês vão fazer então agora? Eu já mandei para o grupo, ou então eu devo estar mandando agora nos próximos minutos, uma atividade, certo? Que tem a ver com essa questão de circunferência. Tanto para você fazer o gráfico, determinar quem é o gráfico, quanto para você determinar quem é a equação da circunferência. Você vai ter todas essas situações aí presentes na atividade. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa atividade, certo? Responder. Mais tarde eu vou mandar para vocês a resolução dessas questões, certo? Vou fazer algumas delas em videoaulas, certo? Que realmente dá uma demorada para fazer. Tem esse processo tudo aqui que a gente está tendo agora. Eu não preciso nem dizer que demora um pouco para me fazer, então eu provavelmente não consiga fazer todas, mas vou fazer as mais difíceis. Vou mostrar para vocês a resolução em vídeo, certo? E vou mandar também as respostas delas feitas em rascunho, lápis mesmo, normal, para o grupo em forma de foto. Vocês vejam os dois, vejam o vídeo, que vocês não entenderem, perguntem, certo? E boa sorte nos estudos. Galera, só para lembrar que como eu falei no terceiro ano A, mas para o terceiro B e para o terceiro C vai valer também a mesma coisa, a atividade ela vai estar com aquele mesmo padrão que eu faço em sala, tá? Então você tem até o final do dia para me mandar a foto da sua atividade concluída com a sua bela letrinha, as 10 questões, porque eu estou dando até o final do dia, então sua desculpa é zero para não responder, com aquela história de não deu tempo. Você vai me entregar até o final do dia. Me manda a foto da tua letrinha no teu caderno com a atividade respondida. Ah, Eduardo, mas eu sou muito mala, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para fulano tirar 3 fotos do caderno dele diferente, ou 10 fotos diferentes, pega a que ficar mais estranha, te mando com a mesma letra do meu coleguinha, para tu pegar e dar o visto para mim e anotar meu ponto na tabelinha. Ótimo, faça isso, campeão. Porque aí como eu vou ter uma foto da letra do teu colega e da imagem repetida 2 vezes, eu aproveito quando eu não colocar teu visto, eu te provo por que eu não coloquei, que é porque você não fez a atividade. Tá bom, bonitinho? E os espertinhos que vão editar a foto e colocar alguma coisa para parecer que não veio do mesmo dispositivo, boa sorte. Porque só se eu não enxergar a droga que você fez, eu não dou o visto. E se você pegou e ele tirou uma foto do caderno do coleguinha, tá com a letra dele. Então eu vou ver do mesmo jeito, beleza? Aí você faz o seguinte, me mande até o final do dia, no PV do WhatsApp ou então do Instagram, me manda a foto lá bonitinho, eu vou dar o visto para você, vou te mandar uma mensagem de volta escrito visto, certo? Com as 10, quando eu ver as 10 questões respondidas, coloca aqui na tabelinha com sua pontuaçãozinha bonitinha ou não, e do atividade do dia para encerrar, beleza? Então, boa sorte, meus queridos. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau.